Nesse primeiro momento, nós vamos abrir o nosso microfone aqui da 104,9 Aimorés FM para o nosso amigo Carlos Crespo dar o seu bom dia a todos os ouvintes, não só da nossa comunidade na área urbana e na área rural, mas também o pessoal que nos acompanha na rede. Fica à vontade, Carlos, bom dia. Bom dia a você que está ouvindo através da rádio, através do aplicativo, a você que está nos vendo através do Facebook. Muito bom dia. Eu quero dar um bom dia especial para o Wagner de Linhares, que acabou de mandar para mim aqui pelo WhatsApp, que está ligadinho. Wagner, bom dia, Deus te abençoe, um dia de paz a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu quero aproveitar esse momento e fazer um agradecimento a todos que estiveram comigo no dia em que a minha esposa faleceu. Mais para frente a gente vai falar mais sobre tudo isso, vamos desenrolar aqui alguns assuntos. Então você que se dispôs a pegar o seu carro e acompanhar, você que pôde ir na NUC, você que não pôde ir na NUC, mas que esteve aqui, aqui acima, próximo à Escola Agrícola, aguardando a chegada do cortejo e nos acompanhou por aquele dia. A você que não sabia também, que muitas pessoas me procuraram e disseram, olha, eu não sabia. Agradeço a você também a boa vontade e a você também que a sua própria natureza não permitiu que você fosse, que a sua própria natureza não permite que você participe de momentos dolorosos quanto esse. Eu quero agradecer a todos vocês, vocês deram um abraço tão gostoso em mim naquele dia, e eu sou grato a todos vocês que participaram, a todos vocês que de casa ficaram e até mesmo não sabia. Muito obrigado a todos vocês. Carlos, a primeira pergunta é, quem é Carlos Crespo? É uma pergunta fácil e também difícil ao mesmo tempo. Eu vou começar pelo lado profissional, que o histórico é um pouco grande. Eu sou professor desde 84 e eu trabalhei com aulas de informática ao longo de toda a minha história até chegar aqui em 91. Então, eu sou nativo, vamos dizer assim, da cidade de Campos dos Goytacazes, que fica no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no norte do estado do Rio. E a carreira de professor de informática iniciei lá. De lá, eu saí para São Paulo e trabalhei em São Paulo durante um período. Como era cursinho, então tinha uma dinâmica diferente de aula de escolas, vamos dizer, normais. Tem uma colega minha que fala, não, as outras é doida. Não, normal é o que eu digo, a escola regular. Escola regular. Então a dinâmica é diferente, eram 6 meses, né, para se concluir um curso, então era algo bem corrido. As aulas nas escolas regulares são 50 minutos, as aulas nossas eram 1h30, aos sábados então era um pouco mais apertado, que eram aulas de 2 horas. E eu trabalhei na capital, São Paulo. Eu morava num bairro que eu tinha que andar dentro da cidade de São Paulo. As pessoas falam assim, São Paulo é grande. Quando eu cheguei lá, eu cheguei à conclusão que São Paulo não é grande. É enorme. É enorme. Porque eu saía do bairro, o bairro que eu morava era Santo Amaro. Eu morava, para quem conhece São Paulo, no Largo 13, eu esqueci agora o nome da rua, acho que é Visconde do Rio Branco, ou é Barão do Rio Branco, eu não lembro. Ali próximo ao Largo 13. E eu não lembro, eu ia para perto do bairro São Mateus. Eu esqueci o nome do lugar agora exatamente. Então eram 3 horas
de viagem dentro da mesma cidade. Então, ônibus, metrô, ônibus, e era uma correria. Correria porque eu andava de madrugada, né? Eu saía de casa 5 da manhã, voltava para casa, era meia-noite. Eu disse para os alunos aqui do segundo ano, e acho que foi mais do segundo ano, que eram 2 turmas, eu disse a eles que naquele período eu não tomava banho durante a semana. Caramba. Aí alguém gritou lá, professor, você é porco. Não, cara, não. É porque, na verdade, quem acorda 4 da manhã e chega em casa meia-noite, ele está mais ou menos cansado. E um gelo, então eu tinha que optar, ou eu tomo banho e fico acordado até 4 da manhã, ou eu durmo. É lógico que com aquele gelo de meia-noite, 8 graus, 4 graus, que já era maio, junho, eu preferia dormir. E então, no dia seguinte, começava, eu só ia tomar banho sábado, que aí então dava uma geral na carcaça e eu rodei algumas cidades por esse país dando aula. De São Paulo eu fui para Cruzeiro, no interior de São Paulo, daí eu fui depois para Imperatriz, no Maranhão, e outras cidades. Essas foram as que a gente levou mais tempo. Então, foi um percurso bom, foi um aprendizado muito, muito, muito interessante. E de lá eu vim para cá, eu voltei para Campos e em 91 aqui estava eu mais uma vez. Carlos, eu lembro muito bem, porque como a comunidade já sabe, eu vou usar as palavras de seu, deu branco aqui, Mark Schaper, né? Usar as palavras do seu Mark Schaper. Eu nunca cortei o cabelo fora de Serra dos Amorés. Nunca cortei o cabelo fora de Serra dos Amorés. Seu Marco sempre falava isso. Então, assim, o meu primeiro encontro com você, não um encontro de uma participação direta, mas de saber que tinha alguém em Serra dos Amorés trabalhando nessa área da informática. Mas naquela época, me parece, acho que não sei, acho que não tinha internet ainda, né? Era computadores, era isso? Na verdade, em 93, que foi quando eu comecei a trabalhar aqui com informática, não havia essa evolução inteira de informática. Estava começando a evolução. Nós trabalhávamos aqui com um equipamento que, se eu falar o nome hoje, os meninos vão perguntar para mim o que é isso. Que é isso? Né? Na época era um equipamento chamava pelo nome do processador, era um 286, que nós trabalhávamos, dávamos aula. Então nós tínhamos 2 computadores apenas dentro, na verdade não era uma sala de aula. Você que mora aqui em Serra dos Amorés, a gente e não acompanhou naquele período, as aulas de informática aqui na cidade eram feitas ali na Casa de Cultura, dentro daquele salão da Casa de Cultura. Então não tinha internet, isso era coisas que a gente imaginava ter, né? Hoje nós temos cartão de memória mínimo, e os meninos pegam um cartão de 4 mega e... mas é muito pouco, 4 mega. Nosso disquete na época que a gente trabalhava, nesse período, não era... A gente sequer imaginava que um dia a gente fosse ter mega. Kbyte na época, né? Era kbyte. A gente imaginava gigabyte, que era a coisa mais próxima, mas era kbyte. Eram 32 kbytes, ou seja, hoje um arquivinho desse aplicativo, dá mais do que 32 kbytes. Era o nosso disquete da época. A comunidade, naquele momento que você chegou, que trouxe, né, essa grande novidade
para a Serra dos Aimorés, Carlos? Como é que foi a aceitação? Na verdade, quem trouxe foi o prefeito da época, né, que era Cério Pinto. Ele com uma visão, né? Visionário, verdade. Visionário. Então, com a visão, ele começou esse curso pensando nos jovens. Então, ele trouxe uma pessoa que ele conhecia para assumir. E eu havia feito o concurso, eu cheguei para essa pessoa e falei, eu sou professor, dou aula assim, 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 assim. E ele falou, rapaz, eu estou precisando, que eu estou querendo abrir mais turmas, eu não vou conseguir. Então, abriu essas turmas e eu comecei a trabalhar. E logo depois, como eu já estava, ele foi pinçado lá para dentro da prefeitura e eu assumi todo o curso. E na época era uma novidade muito grande, porque além de ser um curso que as pessoas na época não tinham, como é que eu vou dizer, acesso, porque curso pago era muito mais caro do que hoje, e esse era 100% gratuito, 99% porque a pessoa tinha que comprar pelo menos uma caneta e um caderno para fazer anotações. Mas a aceitação de uma forma geral foi boa a partir do momento que foram vendo um desenrolar. No iniciozinho os alunos acharam meio pesado, meio estranho, porque o que eles precisavam saber para dominar o computador, hoje os nossos meninos que usam um celular nem imaginam que por trás de tudo isso existem os comandos, os comandos que a gente ensinava naquele período. E foi bem interessante, Ô Carlos, e em que momento você começa a namorar, você casa aqui em Serra dos Aimorés, na nossa comunidade? Na verdade, eu já vim casado, já vim com uma mulher e com um filho. A minha filha já tinha 3 anos e com o tempo a gente acabou se separando. Eu passei aqui alguns anos então sozinho. Você teve um relacionamento anterior. Isso. Daqui de Serra, entendi. E aí, a minha esposa recém-falecida, nós tínhamos um relacionamento, por eu trabalhar nessa escola e ela trabalhar na área de educação. Então nós tínhamos um relacionamento profissional que se transformou em um relacionamento de amigos. Então a gente era bastante amigos, a ponto de sentar e gastar o tempo 2 horas, 1h30, 2 horas, o tempo que a gente tinha livre, conversando toda sorte de bobagem. Até porque quem me conhece hoje e quem me conheceu antes vai ver uma diferença enorme, porque eu falava palavrão demais. Essa entrevista que a gente está tendo hoje, nessa forma, vamos dizer, light, vamos dizer assim, falando light pelo período que era, era quase que impossível de existir, porque eu falava muito palavrão, muita gíria. Eu já tinha o sotaque do Rio carregado, né? Graças a Deus, o próprio Deus passou a mão e já tirou sotaque com gíria, com palavrão, tudo assim de uma vez só. E esse relacionamento de amizade, mas nem ela e nem eu imaginávamos um futuro relacionamento que ora era amigável, passar a ser um relacionamento conjugal, vamos dizer assim. Não passava pela cabeça dela e nem pela minha. Carlos, como você me falou que antigamente você tinha, né? Você carregava essa herança lá do Rio, né? O sotaque também, os palavrões e tal. Mas chegando aqui no interior, alguma pessoa interpretou isso diferente? Achava que você estava sendo muito rude por falar desse jeito? Ou como é que era? Não, na verdade, eu sempre atuei
com jovens, até jovens até 30 anos. Então, eles observavam, viam que as minhas aulas dessa forma eram diferentes das aulas nas escolas regulares, porque o linguajar da escola regular era totalmente diferente da minha. Não havia gíria, até porque costumamos dizer aqui que somos baianeiros, então a linguagem é diferente. E por eu trazer essa novidade na fala, que já era própria de mim, que eu não trouxe para aqui, onde eu passei, São Paulo, interior de São Paulo, interior do Maranhão, era do mesmo jeito. Nas escolas regulares lá no Rio também era do mesmo jeito. Então, achavam, não normal, mas achavam uma novidade e acabavam achando até interessante. Achando interessante. E tinha, na verdade, não era só palavrão, não era só gíria, e não era só sotaque. Na verdade, eu passava os conteúdos, na verdade, tinha o ensinamento. Então, e uma coisa também, Luiz, falando em conteúdo, uma coisa interessante é que eu não me preocupava em apenas ensinar informática, em apenas ensinar. Porque quando eu falo informática, a gente ensinava, como eu falei, alguns comandos, mas também ensinava um editor de texto, que era a coisa que era mais usada na época, porque poucas pessoas sabiam sentar no computador e digitar um texto. Então, encontrei um aplicativo, um editor de texto, de graça, fácil de usar, parecido com na época que hoje é o Word. Na época chamava de WordStar, a mesma coisa, só que tinha um sobrenome, o WordStar, chamava WS. Então eu não ensinava só os comandos e nem só esse editor de texto. Eu também ensinava para a vida. Porque tem pessoas que saíram desse curso, pegaram o certificado, mas não atuam na área. Mas o que aprendeu, e alguns já me disseram, o que aprendeu foi bastante produtivo. Então isso eu fico feliz, porque dá para tornar uma pessoa, um menino, na época eram bastante, em pessoas úteis à sociedade, úteis à comunidade, e úteis a si próprio, úteis à sua família. Né? Ô Carlos, e em que momento entra o Evangelho na sua vida? Essa pergunta é interessante, Luiz, bem interessante, porque as pessoas que me veem, e quando eu falo que eu falava muito palavrão, né? Aí vai pensar assim, ué, mas o Evangelho entrou nele pouco tempo depois, ou ele entrou para o Evangelho pouco tempo depois. Na verdade, eu costumo dizer, nas igrejas onde eu vou, onde me dão oportunidade de pregar o Evangelho, eu costumo dizer que eu sou o pior dos crentes que existe na Terra. Porque... É a grande pergunta, né? Por quê? Você já ia mandar, né? Sim, imediato. Não tinha como. Automático. Pelo seguinte, eu sou filho de evangélico. Meus pais... Quais são os nomes deles? Meu pai se chama Milton Crespo, ele trabalhou na DASA durante um bom tempo. Para quem conhece aqui da cidade, ele era o encarregado da caldeira aqui na DASA durante um tempo. Então, algumas pessoas ele treinou. Eu acho que Zé Folgado deve trabalhar ainda hoje na DASA, é um dos que foi treinado por ele, e o irmão de Zé, sim. O Miguel Folgado, já falecido, foram os dois que mais desenvolveram, trabalharam com meu pai na DASA, o Milton Crespo. A minha mãe, Margarida Meirati, aqui na cidade poucas pessoas. Por isso você tem um irmão que chama Meirati. Meirati, por isso, que o meu sobrenome deveria ser Meirati também. Seria Meirati Crespo, por conta da minha mãe.
E as pessoas que estavam na igreja na época, né, a primeira igreja batista, conhecem. Primeira né? igreja batista que é a do centro, né? A do centro, aqui da Avenida, da Avenida São São Francisco, isso. Pastor Xandidiel. Xandidiel, um abraço, pastor Xandidiel. Aquela paz no seu coração. Então, já vem de longa data. Eu cresci no berço evangélico. Meu pai era um dirigente de uma igreja do bem, do interiorzão. E eu já comecei a atuar na frente da igreja já com 7, 8 anos, quando eu comecei a ler, né? Nas escolas dominicais, as igrejas que tem nesse país inteiro escola dominical, sabe do que eu estou falando. Então, as revistas dos estudos, vem um texto principal chamado texto áureo, que é aquele texto que vai centrar todo o estudo. E meu pai falou para mim, você já sabe ler, você já tem uma idadezinha, a partir de domingo agora, você vai ser responsável Por essa leitura. por fazer essa leitura. E aí eu comecei a atuar já. Só que quando você cresce e acha que Posso é reformular a pergunta? Por favor. Vou reformular a pergunta, porque Bora lá. agora eu busquei entendimento. Em que momento o evangelho afastou de você ou você afastou do evangelho? E em que momento você voltou? É que eu ia agora. É que eu ia entrar agora. Na verdade, o evangelho não se afastou de mim. A gente começa a tomar, acha que está tomando entendimento, chega numa idade que você acha que sabe tudo sobre tudo, né? Que é aquela idade da adolescência. É a idade onde você não tem, a maioria de nós, adolescentes, não tem aquela paciência de sentar e perguntar. Correto. Isso é correto? Isso não é correto? Perguntar aos mais experientes, né? Então acha que é o mais sabido de todos, e aí começa a fazer toda sorte de coisas. Então ali pelos 12 anos, possivelmente, eu comecei a me afastar. Eu comecei a não querer ir mais à igreja, e não ia. E nesse que você se afasta, você vai para outro canto. Então eu comecei a me aproximar de jovens da minha idade. Então gastava todo aquele tempo que eu poderia estar numa igreja aprendendo mais, porém estava cá fora fazendo outras coisas que não tinham, não dava continuidade àquilo de onde eu vinha. E aí se afasta e vai um caminho bem longo. O retorno já é uma outra. O retorno já é uma outra questão, já é uma outra pergunta, que já foi há muito tempo. Foi bem tempo. Que no que eu afastei, eu comecei a fumar. Houve um período que eu comecei a beber, a fazer uso do álcool. E eu me misturava até relativamente bem com as pessoas usuárias de droga, porém nunca usei, nem nunca provei, nem nada disso. Mas você que está lá solto no mundo, vamos dizer assim, você acaba participando daquela situação toda ali que fornece, que oferece, vamos dizer assim, né? Sim. Mas esse momento que você passou, digamos assim, com esse afastamento, e por essas experiências que você teve, como você mesmo falou, que você fumou, que você bebeu, você teve contato com essas pessoas, você acha que isso contribuiu para que você se tornasse uma pessoa, não vou dizer uma pessoa melhor, mas uma pessoa com a dinâmica melhor para conversar e entender o ser humano? Olha, é fato, porque não vou dizer que se tornou mais fácil, mas você lidando com o tipo de pessoas que eu lidei, e realmente fica menos difícil de você se aproximar. Por exemplo, tá certo que naquele período, anos 70, anos 80,
o tipo de droga ilícita, vamos chamar assim, eram diferentes, né? As pessoas, a mentalidade das pessoas era também um pouco diferente, mas de toda forma o entendimento, de uma forma geral, era o mesmo. Então realmente ficou menos difícil de aproximar de uma pessoa que faz uso. Carlos, para a gente entrar nesse segundo bloco, eu acho que a gente já está dividindo em 3 blocos. Nós tivemos o nosso primeiro bate-papo, nós estamos entrando agora no segundo bloco e vamos depois para o terceiro, até mesmo pelo volume de pessoas que está acompanhando e está esperando que a gente fale sobre isso. Mas eu queria iniciar de uma forma um pouco diferente. Você acha que você foi escolhido por Deus para passar por todas essas experiências que você passou? E tem passado? Esse final aí é que eu creio sim, viu, Luiz? Eu creio, e tem pessoas que me dizem, quando é um evangélico que fala, você é escolhido por Deus, a gente ouve de uma forma como se fosse um carinho. Mas quando a gente ouve pessoas que não são evangélicas e pelo histórico não tem um envolvimento, vamos dizer assim, com Deus, e fala a mesma coisa, então você acaba parando para pensar, realmente eu sou um escolhido. Eu quero deixar aqui, Luiz, aproveitar, voltar lá no primeiro bloco, Adriano Souza Franco. Hoje ele deve estar com o quê? Com uns 40 anos, mais ou menos. E foi meu aluno nessa época daqui. Ele tinha o quê? Talvez 13, 14, 15 anos. Hoje já é um homem feito. Ainda ontem eu estava lembrando desse rapaz. Um abraço para você, Adriano. Um abraço a todos que estão aqui no meu Face acompanhando. Pastor Fábio, lá de Capelinha, um abraço. Então eu creio sim, viu, Luiz? Eu creio. Porque são experiências. As passadas te dá uma certa estrutura para agora, e essas que está sendo agora, eu creio que também dá uma estrutura para um pouco mais para frente. Quais foram as suas perdas? Perdas não no sentido material, porque as perdas no sentido material a gente consegue, digamos assim, com um determinado tempo, resolvê-las. Mas eu digo perdas desde a sua infância até o momento de hoje. Coisas significativas para você, que você possa anotar lá no quadro. Eu estava pensando nessas perdas. Ainda essa semana, a gente ainda não tinha sentado para conversar sobre esse nosso bate-papo aqui. Mas foram perdas pesadas, viu, Luiz? Perdas pesadas, todas. 94, no dia do meu aniversário, o meu pai é internado para fazer uma cirurgia. E 15 dias depois, ele deixa essa terra, ele já não existe mais. Então foi uma perda muito pesada. Eu não vou nem entrar no detalhe do dia que aconteceu, o que eu passei, que foi coisa pesada também naquele dia, porque ele não faleceu, ele estava internado aqui no Jaci, e a gente transferiu para uma UTI em Valadares, à distância. Não. Mais ou menos 4h50 da manhã ele falece, não me foi permitido ver o corpo, e aí começou mais experiências difíceis, né? Eu vou resumir tudo. Nós saímos com o corpo, meu pessoal, todo que estava aqui, minha mãe, meus irmãos, perdão, a DASA cedeu carro, esse pessoal chegou em Campos, olha onde está Campos, e eu ainda não havia saído de Governador Valadares com o corpo de meu pai para ser sepultado.
Eu saí aproximadamente 8 da manhã. Andamos um pedaço, paramos num posto. Eu devo ter comido alguma coisa estragada, que meu estômago não ficou bom. E nós saímos de lá com um recadinho do chefe de tráfego. Quando chegar nessa posição aqui, do marcador, que daqui para baixo ele não desce, você abastece, porque só vai dar para você andar 50 quilômetros. Estávamos dentro do posto. E o motorista cismou que ainda dava para andar 50 quilômetros. Nossa. O resultado é que nós andamos realmente 50 quilômetros, só que não tinha mais posto. A gasolina acabou. Meu pai. E ficamos no meio do nada. De madrugada, devia ser 00:30, 1 da manhã. Meu pessoal, não existia, em 94 não existia celular, não existia meio, e se existisse também eu não ia ter nem como, porque eu não sabia nem onde é que eu estava, nem se tinha rede para pegar ali. Meu pai do céu. Então, foi mais uma experiência daquelas. 4 anos depois, a outra perca grande foi a minha mãe. Ela vivia me convidando para ir à igreja, e nesse dia ela sabia que eu sempre fui apaixonado por batismo, porque uma vida pregressa, vamos dizer assim, como era a minha, né? Não vou falar nem da vida de ninguém, como era a minha, que se rende a Jesus, então aquilo ali é motivo, e eu chorava bastante, de alegria, né? De alegria. E ela toda vez me convidava, eu sempre tinha uma desculpa para não ir. E dessa Sempre vez, temos, né? Sempre tem. E acha, puxa vida, coisas que nem pensou em fazer, vai fazer naquele dia. E nesse dia ela falou, Carlos, tem batismo, vamos. É lá em tal lugar, se é assim e tal, você gosta. Aí eu falei, vamos. Eu organizei com ela mais ou menos o horário que ela ia sair, para eu sair também, e ela saiu com minha irmã. Quando eu chego lá para ver se ela já tinha saído, já chega a minha filha correndo, a minha filha nessa época devia ter, sei lá, 5, 6 anos, correndo, agoniada, que minha mãe estava passando mal. Quando eu cheguei, isso aí eu morava lá de frente ao clube ali. E eu saí correndo e deu de cara com a minha mãe, já estirada no chão. Foi um infarto, chamado infarto fulminante. Quando eu peguei ela, que coloquei a cabeça sobre o meu braço, ela só fez... E acabou, não tinha mais. Então foi 2 percas pesadas. Mas, não vou dizer tudo bem, não. Porque foram percas e o nosso corpo não foi feito para isso. Quando Deus criou a cada um de nós, Ele criou, através de Adão, Ele criou com o sentido de que nós seríamos eternos. Então a morte entrou em Adão por conta do erro, do pecado dele. E chegou essa herança até nós. Mas o que eu queria dizer como normal, seria, não é a palavra normal, é a ordem cronológica que nós colocamos para nosso entendimento, de uma forma que fica menos pesado você vê o seu pai falecer. Sim. Fica menos pesado você vê a sua mãe falecer. Sim. Porque é cronológico, no nosso entendimento. É mais fácil um filho sepultar o pai. Mas há 2 anos atrás eu tive uma experiência que marcou, foi dolorida, ainda está sendo. Foi a notícia de que o filho tinha falecido. Ali foi pesado, porque nós não estamos preparados. Emocionalmente, filho sepultar um pai é um negócio muito normal, como eu disse, cronológico. Agora, o contrário é muito difícil. É muito difícil. Tá bom, eu não sou o pai dele biológico, a cidade inteira sabe disso, mas fui eu quem o educou, fui eu que o tratou como pai. Então, eu me considero pai. E foi muito, quer dizer, foi nada.
Está sendo. Está sendo, e isso daí o resto da minha existência vai continuar essa dor que não sara. Não sara. Filho, 24 anos, saúde perfeita, recém-formado em administração de empresas. A empresa onde ele trabalhava não era uma empresa de porte enorme, mas ela tem uma estrutura considerável. Inclusive aqui na NUC tem um ramo da empresa que ele trabalhava. Ele estava sendo treinado para gerenciar uma unidade. Ele não sabia onde, mas ele estava sendo treinado para gerenciar uma unidade. E abruptamente encerra. É uma dor horrível, é uma perca que não tem como medir. E continuando sobre perca, agora coisa de pouco mais de 30 dias. Pois é, Carlos, e aí, nessa questão, eu, por exemplo, fui visitar meu irmão lá na cidade de Linhares. Eu fiz um evento aqui na associação, normal, da ARME. Fui a Linhares visitar meu irmão e lá eu recebo a informação. Brasil, né? Os estados estão parando. Existe agora uma doença mortal, uma doença isso, uma doença aquilo. Mas, eu falei, mas espera ainda, até ontem, há poucos dias, eu estava também com meu irmão participando de um carnaval em Guriri. E ninguém ouviu falar nada sobre isso. Como é que é isso? Quer dizer, um espaço de tempo muito curto, de dias, o país para e o mundo começa a parar sobre essa questão da Covid-19. Como é que estava o dia de Carlos antes de receber essa informação de que essa situação estava acontecendo no Brasil e no mundo? Luiz, é complicado porque uma determinada esfera já sabia disso antecipadamente. Sim. Como você tocou no assunto carnaval. Sim, sim. Então, eu creio que, infelizmente, o nosso país é algo esquisito. Diferenciado. Esquisito. É diferenciado. Porque, poxa, naquele período de carnaval, eu não vou te dizer que não ia entrar o Covid no país. Ia. Naquele período do carnaval, teria necessidade de ter aquele carnaval naquela época? Será que não podia passar um ano sem? É uma pergunta que eu não dou conta de resolver. Porém, começou a surgir pesadamente pouco depois do carnaval. E as pessoas ouviam dizer, não, está lá na China, está lá na Itália, está lá na Espanha, está lá. Não está aqui. Se não está aqui, Mas chega. Chega. Como chegou. Na época que a gente fica sabendo, a gente fica preocupado. Eu, por exemplo, fiquei preocupado e tentando saber que tipo de preocupação, de precaução se poderia ter já naquela época. Mas como estava lá na Itália e as informações que a gente consegue ter aqui são informações desencontradas, vamos chamar assim, porque quando chega já vem com um delay de 3, 4 dias, às vezes até uma semana, por questões que eu não vou entrar, porque não é nenhuma questão de comunicação em si, é uma questão de interesses que eu não vou citar, não faz parte do nosso bate-papo. Então, que tipo de preocupação, que tipo de precaução ter? Já em março,
E em março as coisas aqui já estavam bem tensas. As capitais já estavam com pessoas sendo contaminadas, com pessoas sendo mortas por conta desse Covid, mas ainda não tinha chegado próximo a nós. Ricardo, eu queria entender o seguinte, você como professor e tudo mais, eu, no meu período de escola, eu sempre aprendi, e eu acho que até aquele momento, de maneira correta, que as ações, né, do governo federal para com os estados e os estados para com os municípios. Quando veio essa questão da Covid-19, o governo federal, não vou aqui discutir as ações dele, mas estou dizendo as deliberações. As deliberações do governo federal foi para os estados. Aí os estados, como nós, por exemplo, em algum momento, aceitou as deliberações do governo federal. Mas depois o governo, nosso governo estadual, ele também falou assim, eu estou sobrepondo a todos os municípios, linguagem dele. Mas logo em seguida ele falou, não, eu não estou mais sobrepondo, agora cada um cuida do seu quadrado. Mas parece que nessa questão da Covid-19, parece que o governo federal teve um posicionamento, os estados teve outro posicionamento, os municípios também teve outros posicionamentos. Dentro dessa cadeia, até mesmo, eu acho, estou falando a nível de escola, gera aí, Carlos, uma nova discussão de que o governo federal, ele não mais, a partir dessa questão da Covid-19, terá toda essa autonomia de deliberar sobre os estados e os estados para com os municípios, porque a gente aprendia que era dessa forma, né? E com essa questão da Covid, ficou meio desorganizado, a gente não sabia se seguia o estado não sabe se segue o governo federal, e a gente ficava aqui sem entender, até mesmo, sei lá. Na verdade, pelo pouco que eu li, que quando eu comecei a ver, parecia ser um desmando, né? Parecia que era uma casa sendo desmoronada, mas ninguém assumiu aquele desmoronamento. Então, pelo pouco que eu li, houve uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, né, o chamado STF, dando autonomia aos estados e aos municípios. Sim. Então, pelo pouco que eu entendi, a esfera federal, que deveria ser a primária, estado e município, da forma que você colocou, acabou o governo federal sendo o terceiro, estado e município sendo os principais. Era uma visão da seguinte forma: as coisas acontecem no município. Então quem sabe o que está acontecendo são os prefeitos. As coisas acontecem no estado, então quem sabe são os governadores. O presidente, no caso a esfera federal, não está muito diretamente ligado. Então era como que ficasse meio que de fora, só cuidando de outras questões que fornecesse meios para que essas duas esferas então tivessem... Maravilha. Eu esperava uma resposta um pouco mais... Você falou tudo aquilo que é uma grande verdade, né? Eu esperava que Carlos poderia perder um pouquinho a linha, mas não perdeu. Mas vamos lá. Carlos, eu, por exemplo, eu passei no pronto-socorro um determinado dia e eu te encontrei até lá, te cumprimentei, mas eu nem sabia ao certo como é que as coisas estavam andando ali, mas eu te encontrei ali e tal. E depois eu fui surpreendido com as informações que chegou na comunidade. Mas também circulou aqui, dentro de Serra dos Amorés, um áudio da sua esposa, né? E a gente até colocou aqui no ar, a gente pediu a sua autorização, colocou aqui no ar. Naquele momento ela fazia, não vou dizer um desabafo, mas ela passava ali algumas orientações para nós, da comunidade, para alguns amigos, dessa situação. Naquele momento ela cara, acho que ela não sei nem o que falar, né? Acho que não passava pela mente dela a possibilidade disso acontecer, né?
Não, não. Na verdade, nem dela e nem minha, né? Aquele áudio, se você observar direitinho, ela ainda estava meio ofegante. Estava ofegante, que ela tinha que falar e dar um tempo para respirar, para poder continuar falando. Ali eu não lembro, eu acho que foi até uma terça-feira, e ela mandou esse áudio para uma pessoa aqui e disse, você pode distribuir. Pelo seguinte, hoje há um certo relaxamento das questões de prevenção sobre o Covid. Se eu chamar o Covid de maldito, não achem que eu estou apenas xingando, tá? Porque é realmente. Então as pessoas, Luiz, não pararam para pensar que esse relaxamento que está acontecendo agora é uma coisa que não está no momento de ter o relaxamento. A gente observa, principalmente em filas, há lugares que fala 1,5 metro, tá outro que já fala 2 metros. Correto. E ao que parece, as pessoas não ficam a 1,5 metro e não ficam a 2 metros, dá a impressão de que com medo de que chega um sabidão e se intrometa naquele espaço ali e tire a vaga, vamos chamar assim, que é dele. E boa parte não ficam nesse espaçamento de distanciamento. É um meio de precaução? Porque, se bem que a OMS também, a Organização Mundial de Saúde, ela está ainda hoje está meio perdida com essa questão. Porque o Covid, ele é um fato novo no mundo inteiro. Os especialistas, os estudiosos nessa área, eles ainda não conhecem 100% acerca do Covid. Então não tem uma linha muito correta. E o Covid é um vírus, Luiz, muito, muito, muito agressivo. Totalmente agressivo. No início do ano, o Dr. Drauzio Varela comparou essa enfermidade com uma gripezinha. Gripezinha, correto. Não façam isso, não entrem nessa onda de achar que é uma gripezinha, porque uma gripe ela não tem o nível de agressividade que tem esse vírus, porque ele é um vírus que traz consigo infecção. Então a função dele é infeccionar. A linha de atuação dele é direta nas vias aéreas e pulmões. Mas ele não se limita só a isso. Dessa primeira fala nossa, eu vou tratar das precauções. Eu falei dessa questão de infecção para que as pessoas entendam que a necessidade de usar máscara, sim, há necessidade. Eu não trouxe para cá, mas ali no carro eu tenho um vidrinho com álcool gel, o álcool 70 ali em cima. E eu uso. É um vidrinho até meio parecido com esse daqui. Então, há sim a necessidade de uso do álcool. Algumas pessoas não têm noção da necessidade. Eu, particularmente, não gosto. Inclusive, naquele áudio eu falei, se puderem, não utilizem o álcool gel. Eu parei de usar. Se puderem, não utilizem o álcool gel. Use o álcool 70. Porque eu fui ler um pouco a respeito e ele tem uma forma de atuar sobre o vírus que ele o envolve e o seca. Tem partículas nele que faz isso. E eu me assusto um pouco com o gel, porque ele vira meio que... Uma luva. Uma luva. Mas não é uma luva que, na minha opinião, te protege. Porque se você passa a mão, lá está ela. Eu não sei se ele realmente elimina aquele vírus que está ali. De repente você pode passar e acabar piorando uma situação.
Então use o álcool 70. Ah, mas é caro pra caramba. Sim, a sua vida também é. Use máscara. Cheguei numa loja. Quando vocês chegam na loja, quando nós chegamos, né, na loja, tem ali uma área onde você deve se manter distante do balcão. Aquilo é para sua proteção também. Porque nós temos o hábito de cegar e colocar a mão sobre o balcão. Sim. Nós temos o hábito de colocar o cotovelo sobre o balcão. E se é um lugar onde nós conhecemos o vendedor, quase que deita, porque você põe mãos e antebraços sobre o balcão. E você pode se contaminar por isso. E é uma facilidade muito grande de ser contaminado pelo Covid. Porque da forma que nós dois estamos, a máscara encobrindo nariz e boca, que são as fontes mais fáceis de ser contaminada. Mas aqui, ó, existe um canalzinho que ele não é só para secretar, ele também absorve. Se você contaminou a mão e por algum motivo qualquer você coçou os seus olhos, ele vai penetrar da mesma vai contaminar também. Carlos, nesse período que sua esposa passou, então, aí na unidade de saúde do pronto-socorro de Nanuque, seu sogro também ficou internado, os dois ao mesmo tempo? Na verdade, o meu sogro saiu daqui para o pronto-socorro e depois nós o levamos para o GECI. A minha esposa ficou no GECI. Deus permitiu coisas, Luiz, muito interessantes. O protocolo, no mundo inteiro, não permite acompanhante. Porque isolamento é isolamento. Essa enfermidade, esse Covid, quando eu chamo de maldito, é porque ele, depois da pessoa infectada, se ela tiver necessidade de entrar em uma unidade hospitalar, então, no momento que entrou, com sintomas, não precisa nem que seja. Pode até ser, lá dentro que vai acabar vendo se é ou não, mas se você entra com sintomas de Covid, e vamos partir do princípio que seja, né, você vai ficar isolado. E quando chama de isolado, não quer dizer igual nós estamos aqui dentro do estúdio com 3 pessoas. É isolado. Fica lá. Fica lá, a família não tem acesso. O que a família pode saber é informação sua se ligar. O hospital pergunta, quando eu fiquei internado, se alguém ligar perguntando informações sobre o senhor, a gente pode passar? Pode. Pode. Se eu falasse que não, aí eu já ficava 100% isolado. Então é isolamento. Mas Deus permitiu para nós que ela acompanhasse a mãe. Porque a mãe dela ficou, se internou à noite do dia 5 de agosto no Recife. E já estava com 60% de comprometimento nos pulmões. Então, o cuidado que a mãe recebeu dela, trocando fralda, coisas que normalmente se faz, animaram. Agora você imagina uma pessoa, 88 anos, de uma simplicidade fora do comum, isolada dentro de um hospital. Não é fácil. Né? Então é fato que se você está numa área de isolamento, cuidando de uma pessoa infectada, é fato que você vai se contaminar. Se contaminar. E quando eu disse que esse Covid é agressivo, é como se ele soubesse a parte fraca nossa por dentro. Sistema imunológico, né? De uma forma geral, falhas, porque você não sabe como você está por dentro, eu não sei como eu estou por dentro. Não temos nem ideia. Os médicos, nem os próprios médicos sabem como eles estão por dentro. E quando a gente chega para consultar ao médico, doutor, estou sentindo isso, aquilo e aquilo,
Nem ele sabe como você está por dentro. Não há possibilidade. Mas assim que o vírus entra na agressividade dele, ele descobre partes que são vulneráveis, vamos dizer assim. E quando a minha sogra saiu, a minha esposa ainda estava bem. Ela tinha sido infectada por aqueles dias, né, e estava bem. Mas a agressividade, a violência com que atua esse cara, logo já se tornou rápido, já se tornou algo de uma grandeza, de gravidade muito grande. Aonde ele tocou mais profundo foi na acidez do sangue, na quantidade da acidez do sangue. O pH nosso, eu estava observando outro dia, o pH de nosso sangue, ele tem que estar entre 6, alguma coisa e 7. Vamos colocar um número grande para poder ficar fácil. Entre 60 e 70. 60, alguma coisa e 70, alguma coisa é o que tinha. Quando desce disso, ele já passa a ser um pouco ácido. E o dela estava em 40, por aí. Por quê? Porque esse atingiu. Então, quando tem ácido, o organismo começa a acelerar a respiração. Todo o processo, né? Para ver se consegue pôr para fora. Corpos ali. E ele é muito rápido. Os medicamentos tomados, a doutora trocou o antibiótico para poder atuar um pouco mais em cima, deu uma subida na quantidade do pH, deu uma melhorada, mas o estrago maior já tinha sido feito. Então, era de se esperar uma unidade de UTI, como foi dito, como já estava sendo... Estava até preparada, né? Porque já estava pronta lá para receber. E o difícil, né, Carlos, que aconteceu esse fato, né? Tanto com a sua esposa quanto com o seu sogro, e não pode nem se despedir. Né? Você falou o fato de despedir. Muito interessante. Quando eu disse lá no começo desse assunto que a gente está agora, que Deus concedeu a ela o direito de cuidar da mãe, também concedeu a mim o direito de cuidar dela lá dentro do hospital. Então, há pessoas que podem dizer assim, não, mas isso daí é porque estava no hospital particular, e o hospital particular pode tudo. O protocolo da Anvisa, ele não fala se o hospital é particular ou se você é do SUS. O protocolo da Anvisa fala que lá dentro é só médico, enfermeiro e técnico e acabou. Na enfermaria, médico entra e sai, enfermeiro entra e sai. O que leva mais tempo é o técnico, porque vai preparar a medicação. Prepara a medicação, tem que dar banho e sai. E com ela eu fiquei. Ela cuidou da mãe, ligou para mim, preciso de você aqui dentro. Fui para lá. E eu não perguntei se o hospital ia permitir ou não, porque eu já sabia de onde tinha vindo. Então eu tive a oportunidade de passar os últimos dias, que para mim não eram, né, que a gente não põe na cabeça nada disso, com ela junto, cuidando, alimentando, alimentando o emocional, né? Bora reagir, você é forte, coisa desse tipo. Eu passei 3 dias lá dentro cuidando dela, sendo alimentando. Você quer uma fruta? Então aqui uma fruta e tal, bora comer. Ela usava o balão de oxigênio, tinha uma máscara, né? Eu esqueci o nome daquela máscara, porque a respiração estava muito, muito ofegante. Então esses 3 dias eu passei. Por que eu digo 3 dias? Porque a noite de sexta-feira,
por conta da vaga na UTI, a gente teve que sair do sistema IPSENG para o sistema SUS, para poder, então, ter acesso a essa vaga na UTI. Entendi. Infelizmente, naquele período ainda não tinha. Eu falo naquele período que tem uma notícia boa chegando. Ninguém me autorizou, mas eu vou dar essa notícia, talvez, eu não sei se é a primeira mão ou não. Não tinha UTI aqui na região. A UTI é em Teófilo Otoni, olha a distância. Sim, sim. Né? Então, tivemos que sair da unidade sistema IPSENG para o sistema SUS para poder ter acesso, entrar no sistema para poder então ter acesso. É a central de leitos, né? Isso, para poder ter acesso a essa. Por isso que você essa me viu. Vaga, né? Por isso que você me viu lá entendi. E o sogro também foi permissão de Deus, porque ele foi colocado na mesma enfermaria que ela. Contratamos cuidador, então tinha uma jovem que passou lá dias com a gente cuidando dele, alimentando e tal. É lógico que a gente faz assim, né? Orientando para poder ela fazer a coisa como de uma forma mais humana, porque a pessoa não é conhecida, não é nada, só é uma cuidadora. Então a gente tornava os cuidados dela mais direcionado à pessoa dele, né? Então Deus permitiu que isso fosse assim. Aí você falou em despedir. Hoje eu sei que aquilo foi despedida, mas para mim na época não passava pela cabeça, lógico. Quando ela foi pro pronto-socorro na sexta-feira, a data eu não lembro agora. No sábado, à noitezinha, mais ou menos 7, mais ou menos por aí, 7 da noite, saiu a notícia de que a vaga dela estava autorizada. Então o passo seguinte era os cuidados ali para transportar e aguardar a chegada da ambulância UTI, porque também não podia ser uma ambulância qualquer, comum. Não. E aí naquele momento ali de fazer esse preparativo para que ela fosse transportada, porque a ambulância podia tanto chegar 1 da manhã, mais cedo, ou mais tarde, como foi o caso, né? Então, mais uma vez, Deus concede a mim o direito, agora eu digo que era despedir. Sim. Mas para mim, naquele momento, era uma forma de fortalecer o emocional dela, né? Manter ela mais firme, mais ativa, lutando ainda pela vida, né? E me levaram lá em cima, quebraram de novo o protocolo Anvisa e etc. E me levaram lá em cima, até a sala onde ela estava. Era uma sala especial, chamada Sala Vermelha, que o pronto-socorro criou para pessoas em estado grave, aguardar mesmo a chegada da ambulância UTI, no caso, né? Então eu fui levado lá, eu conversei, eu disse a ela que a amava, as coisas habituais que a gente falava entre nós no nosso dia a dia, e não se fortaleça e tal, eu vou estar lá, a ambulância saindo, eu vou estar junto, então dando uma tranquilizada nela e falando que eu estava acompanhando de perto. Só que hoje eu tenho a certeza absoluta que era apenas uma despedida e não uma forma de manter o emocional dela ativo. E aí chegou a ambulância às 10h15 mais ou menos da manhã. Eu estava na casa de pessoas amigas e aí fomos para lá e eu fiquei aguardando. Instante depois, o Dr. Jorge desceu muito emocionado e falou até, coitado, que ela tinha tido durante a madrugada 3 paradas cardíacas. Ele estava transtornado, vamos dizer assim. Porque eles trabalharam junto durante
um tempo. Você pediu o meu histórico, eu vou dar agora o histórico dela, porque aqui em Serra as pessoas conhecem Gildete como a coordenadora da merenda escolar. Sim, sim. Ela era responsável por 8 escolas, Sim, sim. por alimentar, vamos dizer assim, alunos de 8 escolas. Mas ela foi durante 12, talvez mais anos, ali em Biraém, pela prefeitura de Mucuri, orientadora educacional, ela era pedagoga. Não teve Eu sabia. Exatamente. Ela era pedagoga, poucas pessoas sabem aqui, né? Porque ela nunca atuou aqui. Sim, ela atuava pela prefeitura E ele é de lá, de né? Mucuri. E ele é médico do posto de Ibiraém. Então, como ela era orientadora educacional, trabalhava mais diretamente com alunos, aluno com dificuldade de aprendizado, os professores pegavam, olha, Gildete, eu estou com esse aluno aqui que está meio difícil. Então, ela ia usando, vou colocar técnicas da pedagogia e chegava a uma imaginação, vamos dizer assim, a uma conclusão que aquela pessoa precisava. Até aluno... a Cida sai e colocou minha grande companheira que trabalha na Bahia. Exatamente, Cida trabalhou muito tempo com ela. Bom dia, Cida. Trabalhou muito tempo com ela lá. O Marcelo Menezes, que é vice-diretor aqui da escola, também, o Álvaro. Isso são alguns que eu estou lembrando agora que a memória não está falhando. Então, era visto, Juliana Leitão também trabalhou com ela lá, e viam, e ela detectava essas pessoas e levava até ao Dr. Jorge para que encaminhasse mais para os especialistas. E ela ia até Mucuri levando essas crianças. É lógico, autorizado por pais e mães, sim, né? Sim. Levava as crianças e tal. Alguns conseguiram até ser aposentados, porque os médicos chegaram à conclusão que aquele ali os laudos, né? tinha uma deficiência. Então ela trabalhou muito tempo com ele. E ele ficou transtornado e falou dessa questão. Que eu só fui descobrir que não foi assim quando eu fiquei internado. Né? Quando eu fiquei internado é que Pois é, Carlos, mas assim, o momento que nesse período que você acompanhou seu sogro, acompanhou sua esposa e tudo mais, você não pegou o vírus, né? Não. Depois de tudo isso que você foi, como é que foi? Ô Luiz, na verdade, Luiz e você que tá acompanhando, não tem como você ter contato com o vírus e não ser infectado. Muitas vezes, eu vou dar uma volta para poder responder a tua pergunta, que eu quero aproveitar essas perguntas para que a comunidade geral, não só daqui de Serra dos Aimorés, mas a comunidade de uma forma geral que está vendo e ouvindo, comece a tomar por consciência o fato de se precaver, de se prevenir. Não tem como ter contato. Muitas vezes há pessoas que vão se infectar, vão se curar e sequer vai saber que foi infectado, porque não teve sintoma nenhum, não teve problema algum, mas a possibilidade que se infectou, infectar alguém é grande, porque não é porque ele não teve uma forma agressiva da enfermidade, mas é porque onde ele tacar a mão vai infectar. As pessoas que se aproximarem, porque não tem Eles como. falam que são os assintomáticos, né? São os assintomáticos. Que aí houve uma discussão se esses assintomáticos, eles transmitiam ou não. Então, na verdade, ele transmite. Apesar de ele não ter uns sintomas, e ele está com o vírus no corpo, e ele transmite da mesma forma, que é o assintomático. Porque não tem, a pessoa, ele está com o vírus no corpo. No corpo. Só não está... O sistema imunológico dele não permitiu que ele por um motivo que só a ciência pode explicar. Por aí. Por aí. Então não permitiu que ele tivesse problemas maiores. Teve até uma pessoa aqui, eu me esqueci o nome agora, que disse que teve alguns sintomas, mas não precisou ir
que estão até, de certa forma, pesados. Sim. Mas não precisou a chegar à unidade hospitalar. Aqui em Cedros e Moraes são mais de 200 casos, mas foram poucos que foram à unidade de saúde, né? A maioria adquiriu o vírus e, claro, com alguma medicação ou não, ficaram esse período de quarentena e depois testou, né, que teve o vírus. Porque, na verdade, esses exames que é feito aqui é um exame para provar que você teve o vírus, né? Que ele, na verdade, está inativo ali no seu corpo, você teve. Porque acho que não houve possibilidade de fazer os exames para provar que a pessoa naquele momento está ativo, né? Está com o vírus. Então, por isso que houve todo esse cuidado de deixar as pessoas de quarentena. Tem muita gente que fez os exames e deu negativo, né? Porque estava com sintomas e, na verdade, testou negativo. Eu mesmo fiz o chamado, chama de teste rápido, né? Na segunda-feira, logo após o falecimento da mulher, na segunda-feira, a doutora Maera disse, vai lá fazer o exame, eu vou estar lá de tarde. Eu vim, fiz e testou como não conclusivo, ou seja, aparentemente não tinha o vírus. Mas, na verdade, não tem como você ter contato. Eu passei 3 dias, 24 horas por dia, com 2 pessoas que estavam infectadas até ali. Mesmo com todos os protocolos? Mesmo com todo cuidado. Mas você testou positivo ou negativo? Quando eu fiz o exame, não, negativo. Negativo. E não conclusivo, ou seja, não conclusivo. Não achou o vírus em mim, né, naquela segunda-feira. Mas 2 dias depois, ou seja, na quarta-feira, nem cheguei a fazer teste. Eu amanheci na quarta-feira com uma dificuldade pequena de respirar. Um cansaço, né? Não chegou a um cansaço, não. Era um incômodo. Uma agonia. Na forma de... Não. Normal, do jeito que eu estou aqui. Eu só não conseguia fazer... Entendi. Completo. Entendi. Entendeu? Encher completamente o pulmão. Tinha um incômodo que eu tinha que parar. E eu mandei de forma inocente, né? Baseado no exame que eu tinha feito que não tinha. Então, eu mandei uma mensagem para a doutora Mayara. Eu falei, doutora, eu mandei para ela dizendo, eu posso fazer, a inocência, eu posso fazer uma nebulização com tal e tal medicamento? Porque eu estou com um pequeno incômodo. E ela me disse, não, vem fazer uma tomografia. Do pulmão. E aí eu só perguntei a ela o horário, eu fui. E já estava com 50%. Nossa, quer dizer, se você demora um pouco mais... 50%. Então, desses 50%, ela falou para mim, você já fica. Você vai ficar aqui. Aliás, eu não sei nem, ela continuou falando, eu não sei nem se eu deixo você aqui ou se eu interno logo você no pronto-socorro. Porque... Para esperar já uma vaga. Já quero mandar ela você... queria acelerar todo o processo. Né? Já quero mandar você bater o flotone. Aí eu falei, mas doutora, 50%? Você está cuidando da minha cunhada? Que está com os mesmos 50%, ela está em casa. Porque além de nós 4 que tivemos internado, outras 3 pessoas diretamente ligadas à minha sogra também foram contaminadas, que foi a Bisa, a Loura e o marido de Loura, o TT. Então, esses 3, só que todos os 3 foram cuidados em casa. Graças a Deus, a Elba, né, a Loura, foi assintomática, teve ali e tal, mas não sentiu grande coisa. TT teve, o sintoma que ele teve foi o cheiro e o paladar, mas também tranquilo. Quem teve um problema um pouco maior foi a Bisa. Então é essa que eu falei, você está cuidando dela em casa, com 50%. Por que eu não posso? Não, 50% que ela está é na segunda semana. Eu estou tranquila com ela. Você já está com 50% na primeira semana.
Eu havia quadro já estava grave e eu não sabia. Bem evoluído. Bem evoluído e eu não sabia. Porque eu esqueci de detalhes, por exemplo, ex-fumante, nem passou pela minha cabeça. E quando pequeno, eu tive sérios problemas com bronquite. E tanto problema de bronquite, mesmo que você não tenha mais, e o cigarro deixa marcas. Sim. Não tem como você passar pelo cigarro 10 anos, 5 anos, e não ficar marcado por aquilo ali. Não é uma marca só. Olha, eu fiz e deu lá preto. Não, é marca permanente. Permanente, é uma deficiência. O que eu estou chamando de marca, na verdade, é uma deficiência que o organismo traz consigo. Então é a deficiência pulmonar, ele já vai trazer, que já tinha, e mais essa do tabagismo, que é um negócio. E eu tinha esquecido desse detalhe. Mas a agressividade do Covid, ele não... Você ficou internado quanto tempo, cara? Eu fiquei internado 13 dias. 13 dias. 13 medicação dias. Constante. Constante. Ainda tenho marcas no braço. Foi na nuca ou teoflotoma? Foi na nuca. Na nuca. O que me pesou, na verdade, no primeiro dia ela já disse que não sabia se me deixava lá no GC ou se me mandava para o pronto-socorro devido ao que ela viu no exame. Ela até me mostrou. Eu olhei para aquilo, não estou entendendo nada, mas tudo bem, né? É interessante, né? Aí, quando eu cheguei lá de volta no hospital, eu perguntei, aqui, eu estou no GC, aqui não, fica aí. Mas por umas 2 ou 3 vezes, ela, olha, seu exame não tá bom, eu vou mandar você para o pronto-socorro, já vou agora, da última vez que ela esteve lá, já vou agora solicitar a sua vaga em Teoflotone, porque eu não estou gostando dos seus exames. Lembra que eu falei que em Gildete, o miserável, o maldito, atingiu o sangue, trazendo para baixo o pH e que provoca toda aquela... Eu passei do jeito que eu estou conversando com você. O tempo inteiro. Não senti um pingo de falta de ar. Mas... O seu pH estava... O pH estava normal. Tá. Aonde que ele atingiu? No oxigênio. Aquele aparelhinho, eu sempre esqueço o nome dele, se põe no dedo para medir a saturação de oxigênio no sangue. O meu estava uma delícia, estava dando 92, 93, 94. Bom demais. Mas esses furos aqui, ó, eu não sei se vai dar para ver, que são mínimos. São mínimos. Dá para perceber? Aqui tem 3 aqui visíveis agora. Para mim, né? O dedo em cima? Aqui, deixa eu colocar o dedo aqui para fazer uma. Pode tirar o dedo agora. Pronto. Agora deu para ver. Essas marcas são marcas de um exame chamado gasometria. É penetrado de uma certa forma profunda, que pega... eu vou chamar de veia, aqui para mim é tudo veia, ele chama lá de um nome, que lá no fundo, que é só essa que serve, essas por aqui não servem para isso, que vai medir, olha lá, que vai medir a quantidade de oxigênio que nós temos naquele momento no organismo. E ela sempre, ó, embaixo. Sempre embaixo. Colocava eu acho que é oxímetro, não lembro não. Colocava aquele aparelhinho no dedo, 92. Fazia, dava abaixo de 80. Olha lá onde é que o cara foi. Isso sem contar com todo um problema pulmonar No caso, eu queria dar uma explicação simples, mas do meu dia a dia. Nós estamos ali tratando a piscina do Aquaclube. O primeiro passo para que a gente tenha sucesso no tratamento da piscina chama pH. Porque se o pH não tiver entre X e Y, todo outro produto que eu vi, toda outra química que vi, não faz efeito nenhum. É jogar produto fora. Então, pelo que você me colocou aí, o pH do corpo, que eu nem sabia que eu tinha pH no sangue, se ele não tiver, então, com essa porcentagem, pelo que você falou, também, toda essa carga de medicação, ela não vai agir.
Então, quer dizer, pelo que eu entendi como leigo, o médico ele vai tentar equilibrar o seu pH até mesmo para que a medicação faça efeito, é isso? Será que foi top aí ou não? Não, Luiz, o seu raciocínio é esse aí mesmo. O seu raciocínio é esse mesmo. Porque eu não pesquisei o que ocorre quando o pH está acima. Eu pesquisei apenas o que ocorre com o pH abaixo, que era o caso. Né? Então, o que ele traz é esse desconforto, dessa forma brusca de dar essa ânsia de respiração. Acelera a respiração no intuito de que o organismo tem de colocar para fora a acidez que está provocando tudo aquilo ali. Quando você falou que você não sabia que o nosso sangue tem um pH, na verdade não é só você não. Eu também não sabia. Eu só fui saber depois. Só fui saber depois. E na verdade, bem depois. Porque eu não tive tempo de chorar o luto pela perda da minha mulher. Não tive. E nem tempo, hoje, por exemplo, faz 30 dias que eu saí do hospital. Então ela faleceu no dia 23, eu entrei no hospital no dia 26. Já com essa carga, vou te mandar para o Teoflotone. Ontem eu fui fazer uma revisão e eu falei com a doutora, eu sou um milagre. Ela falou, Ou seja, a chance de eu ter falecido nesse período de 30 dias era enorme. Porque a quantidade de oxigênio no sangue era mínima. E voltando ao pH, que eu fui pesquisar, eu não lembro se foi semana passada, eu não lembro quando foi, é desse jeito mesmo que você está falando. E no sangue também. A doutora trocou o antibiótico, que tudo, para combater essa enfermidade, você tem que tomar remédios fortíssimos. Doses fortíssimas. Então ela trocou o antibiótico que estava usando e colocou esse outro que deu uma liberada no pH, mas ainda não era o ideal. Não era ainda o ideal necessário para normalizar o pH e normalizar o resto tudo. Porque aí o pH foi ruim, o nível de oxigênio, no caso dela, também caía, porque o pH estava lá embaixo. É aquilo ali que você falou do tratamento da água da piscina. Estraga, vamos chamar assim, para ficar fácil da gente entender. Tudo estraga com o pH alterado. Nada, praticamente nada funciona perfeitamente até que o pH volte à normalidade. E quando eu disse que eu não tive tempo, realmente eu não tive tempo de chorar o luto. 2 dias depois eu estava no hospital, 13 dias lá dentro, lutando para viver. Foram, na verdade, eu quero aqui agradecer aos pastores que me ajudaram orando, e depois, quando Deus deu algumas revelações, eu pedi a eles que fizesse dessa e daquela forma. Eu quero até sentar com a pastora Cleidiane e contar para ela esse fato que aconteceu. Ela cantando uma canção muito linda. E ela está até aqui conosco. Cleidiane Ferreira Soares? Não, não. É Nascimento. Então, ela cantando uma canção e eu sentindo que a partir daquele momento eu estava entrando no processo de cura que vinha diretamente do trono. Que ela cantava uma canção que dizia: ao cheiro das águas. Não é uma canção antiga que a gente conhece, é uma outra que eu não me lembro de ter ouvido. E eu, com os olhos fechados, eu percebia um córrego pequenininho, uma festazinha de água,
correndo, descendo e tocando nos meus pés. Então, ao cheiro das águas, o galho seco brotaria. E o galho seco, naquela hora, naquele momento, era eu que estava caminhando. Estava caminhando. Sim. Estava caminhando para o sepulcro. Então, a partir daquele momento, começou, então, um novo tempo. E aí foram 13 dias no hospital. Saí dia 7 de setembro. Logo no dia 8 de setembro, em casa, você sai meio fora do ar, porque você está 13 dias dentro de uma sala, no isolamento total. Você sai debilitado, não por falta de alimento, mas porque é muito medicamento forte. E à noite do dia 8, que foi uma terça-feira, eu senti o olho direito doendo. Mas doía que era um negócio, essas lâmpadas, por exemplo, eu não podia olhar. No dia seguinte estava vermelho, que parecia um tomate. Um tomate madurão. Muito, eu tinha que fazer isso para poder enxergar certas coisas. Ou então colocar a mão por dentro. Mas se eu colocasse a mão por dentro, o mínimo que encostasse no globo ocular era doloroso. E procurei um médico, a doutora fez os exames, e eu com medo de ser pressão dos olhos, aí gera glaucoma, gera outras coisas, mas era uma infecção. Falei, mas de onde sai, doutor? Ela é provocada pela situação que você está saindo agora, ou seja, é um resquício do vírus. Posterior. Resquício do vírus, e tomou-se essa agravante também pelo corpo estar ainda debilitado pela quantidade de medicamento e pelo emocional que estava bem complicado. Mas aí comecei a tomar o medicamento, já estava bem sarado. Aí veio, então, todo mundo que me conhece sabe, pelo menos daqui, né, que eu tenho sérios problemas de varizes. Já fiz, Carlos, por que você não faz cirurgias? Já fiz 2 cirurgias, não tem mais médico algum. Eu busquei 3 opiniões de especialistas e todos eles me disseram a mesma frase: eu não te opero. E começou a inchar muito as 2 pernas, com o agravante da perna esquerda, que já era bastante inchada. Pergunta da Cida Sag, pesada. Manda aí. A Cida Sag colocou bem assim: Carlos, diante do que você viveu, quais são os conselhos que você daria para pessoas hoje em dia, para as pessoas hoje em dia? Eu vou falar dos últimos dias. Cida Sag. Ô Cida, eu vou falar dos últimos dias. O mais importante é você ter uma aproximação muito pessoal com Deus. Muito pessoal. Buscar uma aproximação muito pessoal, porque aonde os homens falharem, ele vai entrar. Seja trazendo cura, como foi o meu caso, em 3 ocasiões, lá dentro do hospital, aqui fora, como eu estava relatando agora, com problema no olho direito, e depois chegou a ser uma erisipela, viu, Luiz? Chegou a ser uma erisipela, que as pernas estavam muito, muito, muito inchadas. Então, essa aproximação com Deus. A erisipela foi extinguida sem que eu fosse de médico, sem que eu tomasse um antibiótico específico para isso. Tá? Sem que tomasse um antibiótico específico para isso. Numa noite eu comecei a suar demais e amanheceu o dia, eu já estava com as pernas começando a desinchar. Então, na quinta-feira, eu já estava bem mais desinchado e já conseguia me locomover com certa facilidade. Então, Cida, o conselho é uma aproximação maior e efetiva, não é afetiva, efetiva com Deus. Eu não vejo uma outra forma da gente ter bons resultados, mesmo tendo essa perda que é
irreparável, que é incurável, que apesar da gente imaginar, o tempo cura. Não, o tempo não cura, o tempo só coloca mais longe, o tempo só coloca mais saudades. A Jeane Freire comentou assim: em tudo que passamos tiramos um aprendizado. Qual foi o seu em relação à vida? Olha, eu não vou dizer para você, Jeane, bom dia, que, que eu vou valorizar mais a minha vida. Eu vou te dizer, e para as pessoas que estão mais próximas, que eu vou valorizar a sua vida. A vida de quem me conhece, a vida de quem está perdido muitas vezes nas drogas ou não. Então, valorizar a sua vida. A vida do próximo. A vida do próximo. O que eu entendo como bom valor de tudo o que eu passei e ainda estou passando e bem possivelmente ainda vou passar. Ô Carlos, agora nós vamos entrar pro terceiro bloco, Bora. Porque agora a gente já vai fechando aí o nosso bate-papo, umas perguntas com digamos assim, com as respostas mais incisivas. Acho que o público está querendo agora dar uma sacudida em Carlos. Que hoje a gente recebe entrevistas com temas específicos. Geralmente quando é política dá bastante audiência, mas hoje, em temas abertos, ele deu muita visualização. O pico aqui bateu 46 pessoas, e fora os que passou, né? Os compartilhamentos, né? Simultâneo tinha 46, agora tem 39. O que a gente vai pedir, Carlos, é que depois você possa entrar no Facebook e responder o pessoal lá, porque tem muita gente que mandou mensagens aqui, eu não tive condições de falar, por exemplo, o Klepper com a Nilda, Amaral, Luzia Francisco, e muita gente está falando aqui. Então, assim, eu queria que depois você desse uma entrada no Face e pudesse comentar e tal. Então, vamos lá. Vamos para a nossa rapidinha. Vamos embora. Carlos, o que é a vida? É a essência de Deus. É a essência de Deus. Quando Deus criou Adão, ele soprou a vida nas narinas de Adão. Então a nossa vida é a essência de Deus. Carlos, a vida vale a pena? Tem um termo aí fora que tudo vale a pena se a alma não é pequena, é mais ou menos assim. Mas eu prefiro ver de uma forma mais diferente. A vida vale a pena. Vale a pena. Se você tem uma base familiar sólida, ou se você não tem essa base familiar sólida, mas você busca se aproximar de Deus. Observe, todo o segredo de nossa vida está no Criador e Autor da vida. Então, vale a pena quando você se aproxima de Deus. Então, um recadinho, se aproxima de Deus, faça valer a sua vida. Carlos, você tem quantos filhos hoje? Eu tenho uma, na verdade, né, porque o outro Deus levou. Quem é sua filha, Carlos? Minha filha se chama Kelly, hoje mora em Nanuque. O nome dela é Kelly Crespo. O que é ela para você? Ela é tudo, viu? Ela é tudo. Ela é tudo, hoje ela é tudo. Eu já tive momentos que quando você é casado, aí tem um tudo e um segundo tudo. Invenção minha agora, tá bom? Só que esse tudo Deus levou com ele. Então... Carlos, qual é a mensagem que você deixa para os seus alunos? Pelo que eu entendi aqui, eles não se consideram ex-alunos. Olha, Luiz, sobretudo os de agora, que eu sempre busquei numa sala de aula, não me sentir e não ser o professor. Sempre busquei. Eu sempre tive
comigo nos lugares onde eu passei, não foram poucos, ser amigo, me deixar ouvir coisas, dar conselhos. Muitas vezes os alunos me diziam particularidade de sua vida que era muito útil para que toda classe, e às vezes uma outra classe, ouvisse. É lógico que eu não ia dizer, foi o fulano, não. Eu pegava parte de uma determinada situação e trazia de uma forma geral, né, para que as pessoas não incorressem e não tivessem problema. Talvez seja por isso, por eu ter buscado sempre me aproximar como um amigo, como uma pessoa mais próxima que pudesse ter essa abertura. A Kelly comentou, te amo muito, pai. Maravilha. Ô Carlos, você tem sonhos? Luiz, eu tinha alguns, eu hoje não tenho sonhos de realizações para a minha vida, eu não tenho sonhos, não tenho mais, porque, não sei, pode até ser que Deus coloque, né, mas não tenho sonhos, hoje não. Se você perguntar se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, é uma vontade. Um sonho mesmo. O que seria essa vontade, não. Carlos? Ô, rapaz, eu vou tirar aqui um minutinho só para dar uma risadinha. Eu seria essa vontade, que é mais ou menos assim, eu vou, um lugar sossegado, tranquilo, que eu pudesse passar o dia criando galinha, por exemplo. Né? Seria uma vontade. Um sítiozinho, uma chacarazinha, um cantinho que eu pudesse ter ali umas galinhazinhas para passar o tempo, e seria essa a vontade. Não é um sonho de ter uma fazenda, um sonho de ter um sítio, não, mas é uma vontadezinha que também, se Deus não permitir, não vai me trazer um desgosto, vamos dizer assim. Carlos, a política serve para alguma coisa? Luiz, serve. Eu não sou um ser apolítico, mas eu não gosto de me envolver diretamente com ela. Mas a política serve para muita coisa. Infelizmente, no nosso país, e como professor de educação de geografia, eu sou obrigado a falar isso. Infelizmente, em nosso país, a política é sinônimo de sujeira. Nós encontramos boas pessoas, nós encontramos pessoas com boa vontade, até com interesse de atuar por quem verdadeiramente é o patrão, mas pelo envolvimento, não querendo mais, ele se acaba se tornando um produto do meio, ele acaba se deixando levar e não produzindo o que deveria produzir. Mas a política é sim algo necessário. Todas as comunidades de grandes cidades como a nossa, ou de outras menores, que tem cidades com 700 habitantes, né? Então todas precisam, mas é preciso também que os nossos políticos sejam coerentes com quem está colocando ele lá, e não apenas como um lugar para que eu possa ganhar dinheiro. E eu não estou falando apenas do dinheiro do salário, que seria muito fácil sentar numa reunião de vereador, vou falar de questões municipais, numa reunião de vereador, sentar e ficar ali quieto, calado, sem falar nada, sair, entrar e sair, sem dizer coisa nenhuma, e no final do mês ter o seu salário gordo ou quase gordo, mas um bom salário para quem tem que ir uma vez por semana e chega lá, fica quieto e não fala, não toma uma atitude. E também tem aqueles que, né,
que já vão com um processo mais alongado, aí sim, uma poupança mais folpuda, que é o caso de quem está botando a mão em coisas que não é dele. E a maioria faz. Carlos, você pretende realizar algum projeto dentro do Evangelho, dentro das igrejas? Eu tenho um projeto, sim, inclusive eu estou fazendo um estudo sobre ele. Eu vou dar mais ênfase a ele. Eu tenho um projeto, sim, porque existe uma coisa chamada ID, que é a missão de todo o Evangelho. Todo evangélico tem por missão o ID. Na verdade, é obrigação, tá? Porque quando Jesus Cristo usou esse termo ID, ele não perguntou assim, ele não disse assim, se você puder, ide. Quando ide? Não. Ide. Ele foi imperativo. Ide. Agora fazer o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura. Essa obrigação nós temos. Então esse projeto que você diz, que você me perguntou, é em cima desse, sim, eu tenho. Carlos, qual foi a pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? Rapaz, eu não observei nenhuma que você tenha me deixado livre. Me deixado livre, não. Não. Eu creio que todas elas, todas as que pertinentes ao assunto, todas você fez. Agora eu vou te fazer uma pergunta, vou inverter. Qual a resposta que eu deixei de te responder? De repente pode ter alguma que você tenha perguntado e eu não tenha respondido. Agora eu vou inverter a polaridade. Primeira vez que isso acontece. Maravilha. Mas a grande resposta, Carlos, eu vou devolver em forma de pergunta, que é para que você pudesse, nesse momento, nos presentear aí a toda a comunidade, a todos os ouvintes, presentear as pessoas que tiraram esse tempo agora pela manhã e nos presenteou com uma grande audiência, tanto na rádio, quanto no aplicativo, como no Facebook. Que você pudesse deixar uma mensagem a todas essas pessoas, uma mensagem pós-pandemia, uma mensagem para o amanhã, uma mensagem para o futuro, uma mensagem para que as pessoas que nesse momento estão de cabeça baixa, algumas por questões financeiras, devido à situação econômica, outras por questões familiar, mulheres que nesse período têm enfrentado muito a violência doméstica, né? Mulheres que descobriram quem são realmente os seus esposos nesse período, pais que descobriram a importância dos seus filhos, enfim, que você pudesse nos presentear com uma mensagem para frente, pós tudo isso, que Deus nos permita que a gente consiga viver pós-pandemia. Eu vou me permitir, nós ainda não vivemos no pós-pandemia. As pessoas estão se afrouxando, mas ainda não é um pós-pandemia. Podemos estar caminhando para isso, e Deus nos abençoe de uma forma que assim seja. Eu vou falar de um termo, nessa mensagem que você está pedindo, eu vou falar de um termo de uma forma que os evangélicos entendem, então eu vou trazer para uma forma geral para que dê aonde você está me solicitando essa mensagem. Veja bem, nós evangélicos, quando estamos passando por uma situação difícil, por exemplo, como esse período em que eu passo nesse momento, onde houve perca significativa, né? Em 2 dias, lá se foi o sogro e lá se foi a esposa, e eram pessoas em situações de vida diferentes. Meu sogro já tinha 91 anos, há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, nós levamos ele ao médico, foi detectado uma efizema
bem significativa. Então, e já a Gildete tinha 57 anos, quer dizer, bem mais nova, bem menor do que os 91. Então, situações fisicamente e etariamente diferentes. Mas então você que está passando por uma situação difícil, seja você evangélico ou seja você não evangélico, católico, aqui próximo a nós aqui na prefeitura tem Carla Bremer, que eu chamo de Shampoo, se apelida por conta do cabelo. Nós fomos colegas de classe, e o cabelo dela era enorme. Eu dizia, minha filha, quanto de shampoo você gasta por mês para lavar o cabelo? E aí eu comecei a chamá-la assim. Então ela é uma católica que tem uma fé muito grande. Eu conheço muitas e muitas pessoas assim. Esse termo dificuldade nós chamamos de deserto. Ayrton Júnior, paz. Então, eu estou passando no deserto. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes. Passar pelo deserto significa estar passando uma situação difícil. Outros falam passar pela moinha, que é o mesmo deserto. Porque no deserto de dia é muito quente e à noite é muito frio. Muito fria. Então o deserto é o lugar onde ninguém é convidado a viver. Porque é lugar de sofrimento. É lugar de dificuldade. Como você disse, durante o dia é uma temperatura altíssima. Durante a noite ela cai a extremo, a 0 grau. Então é um frio também extremo. Mas o convite de Deus, para você que está passando dificuldade, para você que está passando no deserto, agora você entendeu, tanto você que é ou não evangélico, você que é espírita também entendeu, você que não professa nenhuma religião também entendeu que deserto é sinônimo de dificuldade. Deus convida você a passar pelo deserto fazendo festa para Ele. No livro de Êxodo, porque eu não vou agora mexer aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, Deus diz para Moisés, diga a Faraó é o rei do Egito, o imperador do Egito, naquele período, diga a Faraó que deixe o meu povo ir a caminho de 3 dias, para que faça para mim uma festa no deserto. Então, olha só, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, agora era escravo dentro do Egito. E Deus diz a Faraó que deixa o povo ir, o povo é escravizado, mas o povo sair, caminhar por 3 dias no deserto para fazer uma festa para Deus. Então, está passando dificuldade? Faça festa para Deus. Mas como será essa festa? Glorifica o nome dEle. Glorifica o nome dEle. Se aproxime, mais uma vez eu te repito, se aproxime dEle. Ele não vai te livrar de passar no deserto, mas Ele vai te aliviar a caminhada pelo deserto. Carlos, finalizando a nossa programação, para que eu possa encerrar, então, Deus existe. Certamente Deus existe. Deus existe, certamente Deus existe. Porque se Deus não existisse, essa reunião hoje aqui não tinha a mínima condição de existir. Porque eu sou, por diversas e diversas vezes, milagre da mão de Deus. O meu nascimento foi uma coisa absurda. Era para eu ter nascido através de uma parteira há 60 anos atrás. Só que eu não nasci pela parteira. Então, para quem morava no interior do interior, a dificuldade de se conseguir um veículo há 60 anos atrás não era todas as pessoas que tinham carro. Não tinha nem televisão. Não tinha. Imagina carro. Imagina um carro, quem é que tinha? Então, a dificuldade de se conseguir um carro para que pegasse a minha mãe, colocasse naquele carro e andasse aproximadamente 30, 32 quilômetros até chegar a um hospital, uma maternidade, isso
gerou tempo. Eu não sei quanto tempo foi, mas gerou tempo. E quando chega na maternidade, o médico vem cá na antessala e diz para o meu pai, eu só salvo um. Bom, é fato que todo mundo sabe, entre o feto e a mãe, se a mãe tiver condições normal de vida, ele vai salvar a mãe. Trazer outro filho ao mundo. O filho vai ser deixado a segundo plano e vão cuidar da mãe. Sim. Uma questão lógica. Não é? Mas acontece que Deus preferiu que eu fosse cuidado pela minha mãe. Então aqui eu. Primeiro milagre. Tempo depois eu tive hepatite. Esse hepatite da pessoa que eu contraí, a pessoa faleceu. E agora? Eu tive febres altíssimas. Minha mãe dizia que eu ficava trançando os dedos de tanta febre alta. Meus pais, de hora em hora, tinham que ir termômetro e anotar para poder levar para o médico. Olha eu aqui. Era para eu ter ido embora. Então, se eu conheço um ser, vamos dizer assim, capaz de fazer milagre, esse ser é Deus. Então, sim, ele existe e existe mesmo. Carlos, disse que a felicidade ela não pode ser constante, porque se ela fosse constante, também perderia a graça. Mas diz que a felicidade ela se resume em pequenos momentos. E para mim aqui, para a Luizão Pressão, para o Alfa Studio, para o Cauã, esse é o momento de felicidade, porque a nossa entrevista ela superou o tempo que nós queríamos, né? Nós tínhamos projetado para fazer. Isso significa que você nos trouxe aqui muita felicidade. Que bom. E a felicidade é algo que você quer permanecer nela por algum tempo, né? Então foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que a comunidade teve essa grande oportunidade de te ouvir em larga escala, digamos assim, porque você é uma pessoa muito comunicativa, né? Você conversa muito com as pessoas, você dá atenção a todos. E agora com essa questão das redes sociais, também é uma área que você gosta, que é a área tecnológica, né? Que isso possibilita, isso diminui as distâncias. Eu acho que isso fica para frente. Fica meu abraço ao Mirati, gosto. A esposa dele estava aqui. Né, eu trabalhei com ele muito tempo na DASA e para mim foi um grande carregado, me ajudou muito. E a gente aprende na nossa caminhada que a gente precisa agradecer aquelas pessoas que em algum momento fizeram coisas que mudaram a nossa vida em alguma situação. O Mirati, encarregado ali na DASA, foi um cara que sempre me olhou com os bons olhos, sempre me deu muita oportunidade. Então fica o meu carinho, o meu respeito para ele, para a família dele. A você eu só posso dizer muito obrigado. Saio com a certeza ainda maior de que Deus existe, né? Apesar de não ter uma frequência nas igrejas e tal, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu já tive várias experiências com Deus. Eu digo que não estou lá ainda por uma questão de... não sei ainda dizer, mas as experiências que eu tive já era para mim estar lá já há bastante tempo, né? Mas também não é a resposta, mas as pessoas dizem, né? Que tudo é ao seu tempo, mas fortalece minha fé, né? Eu saio daqui hoje muito mais fortalecido, tá? Em saber que você está aqui, que você trouxe todas essas mensagens, cabeça erguida, porque acho que muita gente imaginou que você ia, né, se desmontar. Até eu imaginei, viu? Né? E você está aí provando que Deus existe. Né? Que Deus existe. Até eu imaginei, sim, porque são assuntos que trazem dor, na verdade. Mas como eu disse, o que Deus colocou, a vantagem de ter essa aproximação com Deus é essa. O que Deus colocou no meu coração é isso que eu acabei de falar, festa no deserto. Né? Então,
eu não estou dizendo que da forma que eu estou, né, eu estou inteiro, né? Íntegro totalmente. Não, por dentro É um conjunto de emoções, né? muito fortes e muito doloridas, mas ele me fortalece. Traz paz, traz equilíbrio. Ele me fortalece. Então, dessa forma, eu me sinto fortalecido o suficiente. E ele me segurou aqui em certas emoções. Quando eu falei de água, eu tive que dar uma respirada bem maior, Sim. né? Porque é uma dor muito complexa. Mas Deus fortalece. Amém. E bastante. Eu estava ouvindo uma hoje, eu até gostaria que colocasse. O título é Adorar. Você que está em casa pode ouvir também. É Adorar. Eu quero agradecer a você, Luiz, pela oportunidade de estar aqui. A você que está nos acompanhando, que dá esse abraço em Luiz, dá esse abraço em mim e em todo esse envolvimento que chegou a essa quantidade grande de pessoas assistindo. Eu quero agradecer a você por esse carinho enorme. Então, um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe a todos e traga no coração e na casa de cada um de vocês a paz. E o combinado nosso aqui, Luiz, era 1h30, né? Quer dizer, combinado não. Você me disse. 1h no máximo. 1h no máximo, 1h30. Eu não sei quanto tempo passou, não, mas deve ter passado uns 2 minutos. 2 horas e. Muito bom. Deus abençoe a todos. 104,9 Aimorés FM, agradecendo a você aí no aplicativo, agradecendo a você que nos acompanhou via rádio, aqui no Facebook. O nosso muito obrigado. Lembrando que logo, logo estará disponível no YouTube. Aí você pode assistir esse bate-papo a qualquer dia ou hora, quando você quiser. Muito obrigado e até a próxima.